Costuma-se dizer que o corpo, os músculos ou a anatomia hindus são diferentes dos ocidentais e que o yoga não é adequado ao povo do ocidente. Mas existe câncer do tipo britânico, italiano ou hindu? O câncer não é um só? Os sofrimentos humanos são os mesmos, quer a pessoa seja hindu ou ocidental. Os padecimentos do corpo são os mesmos, as aflições da mente, as mesmas. Chama-se de ocidental, como se orientais e ocidentais fossem diferentes. É semelhante a dizer que existe um câncer oriental e um câncer ocidental. As doenças são comuns a todos os seres humanos, e o yoga se oferece para curá-las. Em nenhum dos textos antigos está dito que o yoga só deve ser praticado pelos hindus. Pelo contrário, Patanjali descreve o yoga como Sarvabhauma, Bhauma, o mundo, Sarva, todo. O yoga é uma cultura universal. Da mesma forma como atua na totalidade da pessoa, é destinado ao desenvolvimento de toda a humanidade, nos níveis físico, mental, intelectual e espiritual. Há 2.500 anos, Patanjali não separou o Oriente do Ocidente. Por que fazê-lo hoje? Então, mais uma vez, as pessoas me dizem que o yoga é uma questão de dieta, que a pessoa não pode praticar se não for vegetariano, e que numa cultura ocidental ou num ambiente ocidental isso não é possível. Essa teoria não se sustenta, pois vejo que muitas pessoas ocidentais passaram a adotar uma dieta vegetariana, pois o vegetarianismo implica um mínimo de violência. Além do mais, até mesmo os vegetarianos na Índia são tão rígidos quanto os europeus comedores de carne. Naturalmente, a postura das pernas cruzadas é mais fácil para os indianos, mas existem muitas outras posturas que eles não conseguem executar. Não se engane, pensando que, porque conseguem fazer a postura do lótus, são mais flexíveis. Eles têm essa facilidade porque passam a vida toda sentados no chão, enquanto vocês se sentam em cadeiras. Quanto à dieta, tudo depende de quais são os seus objetivos com a prática do yoga. Patanjali divide os 5 aspectos de niyama em 2 grupos. De um lado, Sausha e Santosa, a saúde física e a felicidade da mente. Do outro, Tapas e Savadhyaya e Ishvara Pranidhana, o ardente desejo do desenvolvimento espiritual, autoexame e entrega a Deus. A primeira parte de Niyama, Sausha e Santosa, permite à pessoa desfrutar os prazeres do mundo, livre de doenças. A segunda, Tapas, Svadhyaya, Ishvara Pranidhana, é chamada de yoga auspicioso e com ele se alcança o estado mais elevado. Torna-se livre, completamente dissociado dos veículos do corpo, transformando-se em um só com a alma. Patanjali chama esses 2 estágios de Bhoga e Apavaga, respectivamente. Bhoga significa desfrutar prazeres sem doenças. Apavaga, liberdade e beatitude. Para a saúde e a felicidade, segundo Patanjali, a dieta não é muito importante. Mas para o desenvolvimento da saúde espiritual, torna-se necessário cuidado com a dieta, para que as flutuações da mente possam ser aquietadas. Colhe-se o que se planta. A mente é produto dos alimentos, por isso, a comida que você ingere surte efeitos na mente. Assim, há restrições alimentares se você está em prática espiritual, mas para a saúde e felicidade não. Não é uma questão de Oriente ou Ocidente, é uma questão do nível espiritual que se deseja alcançar. Também me perguntam se o individualismo em que se baseia a sociedade ocidental pode ser um obstáculo à prática do yoga. Mas a humanidade é individualista. Então,
Por que dizer que os ocidentais são individualistas e os orientais não? O yoga se destina ao crescimento do indivíduo, para que seus defeitos físicos, emocionais, intelectuais e espirituais sejam removidos. Destina-se à remoção de flutuações e aflições, de dores e padecimentos. Essas aflições mudam de acordo com a cultura? Estão presentes na sociedade ou no indivíduo? Digo que o yoga é universal, não é só para os indianos. No momento em que você diz que é ocidental ou oriental, a doença do Ocidente ou do Oriente já está agindo em você. A doença fundamental, a de imaginar que você tem algum defeito, já está instalada. Portanto, não apresente essas diferenças entre as pessoas segundo seu país de origem. Pratique yoga pelo prazer de praticar e desfrute de seus benefícios. No segundo capítulo do Yoga Sutras, Patanjali fala de avidya e asmita, ignorância e orgulho, que são defeitos intelectuais, e de raga e divesa, desejo e aversão, defeitos dos instintos. Ao cultivar o corpo, a mente e a consciência, o praticante neutraliza os defeitos do intelecto, equilibra a sede emocional, do coração e torna-se intuitivamente forte. O yoga leva àquela felicidade em que a pessoa fica livre dos defeitos da inteligência, das emoções e dos instintos. Os vários textos que tratam de yoga enfatizam cada qual um aspecto, mas todos estão aludindo ao mesmo processo de desenvolvimento espiritual. Não faça distinções, dizendo que está praticando um yoga melhor ou pior do que os outros. O yoga é um só, assim como o mundo e as pessoas do mundo são uma só. Como você nasceu em um lugar chamado Itália ou América do Norte, é italiano ou norte-americano. Eu nasci na Índia, portanto sou indiano. Mas como ser humano não existem diferenças entre nós. No yoga também. Algumas pessoas escolhem o caminho que as leva a vivenciar a autorrealização. Outras adotam outro percurso, mas insisto em afirmar que não existe absolutamente nenhuma diferença entre as várias práticas de yoga. Em muitas práticas religiosas, pode-se encontrar a meditação e várias outras maneiras de trabalhar as emoções e os desejos. A meditação Zen não é diferente da meditação do yoga. A meditação não pode ser chamada de hindu, Zen ou transcendental. Meditação é simplesmente meditação. Lembre que Buda nasceu na Índia e que sempre estudou yoga. Quando estive em Tóquio, encontrei-me com muitos mestres Zen e eles me chamaram de mestre Zen também. Isso significa que a qualidade do nosso trabalho e os resultados, e a qualidade de nossa prática e desenvolvimento espiritual são as mesmas. Não existe absolutamente nenhuma diferença. A essência da meditação do yogi, não digo do hindu, mas do yogi, e da meditação dos mestres Zen é a mesma. Os mestres Zen são yogis, como nós também. Quando falamos de yoga, dizemos que é uma das 6 filosofias da Índia. Está ligada à religião hindu, como Zen ao budismo, de modo que há diferenças de opinião e de disputas entre facções. Contudo, o yoga foi oferecido à raça humana, não apenas aos hindus. Esse é o significado de Sarvabhauma. O yoga é uma cultura universal, não a cultura dos hindus, exatamente como a meditação. Os rios que correm em seu país e os que correm em meu país ajudam a irrigar nossas terras e a torná-las férteis. Eles correm todos para o mar, tornando-se um único oceano. Da mesma forma, somos todos seres humanos criados por Deus. Não existe nenhuma diferença entre nós. Somos todos um só. Os métodos de desenvolvimento espiritual são oferecidos para a evolução dos indivíduos no mundo inteiro. Portanto,
Não se deixe levar pelas palavras usadas nos vários países. A essência é a mesma. Contemple a essência e não se deixe enganar pelos nomes.